Para tudo o que você tá fazendo, porque a Polícia Federal achou o caminho do Vorcaro até Lula. Pra PF, o Wagner era a ponte do banqueiro pra falar direto com o presidente da República, com Lula. E tem mais. Os investigadores apontam que o Vorcaro ele marcava encontros com o Wagner e ele tinha acesso direto ao celular dele. Olha só, gente, agora acabou a narrativa do PT sobre o caso Master. Novas provas mostram que o caso Master é do Lula, é do PT. Que está a verdadeira prova que a corrupção do Master é com o governo Lula. Aqui é uma mensagem do Vorcaro com o diretor do Banco Master confessando que são ligados ao Lula, ao governo petista. Olha lá, a mensagem Lula do diretor. Decidiu obrigar, decidiu que todos os delegados da Polícia Federal que estavam fora de seus cargos em outros órgãos devessem voltar para os quadros da Polícia Federal. Essa movimentação de Lula foi entendida dentro da PF, dentro do Supremo, como um movimento para que fosse feita uma retaliação contra André Mendonça por causa da condução desses casos. Fala família Pé Direito, tudo bem com vocês? Quanto mais a esquerda nega, mais aparecem envolvimentos e relações diretas com o caso do Banco Master. Jacques Wagner, a cada entrevista que dá, se afunda mais na lama e pelo visto vai afundar todo o PT junto. Vocês acham que ainda tem mais coisa para ser revelada ou finalmente o caso Master terá um ponto final? Para mim, até as eleições, tem muita água para rolar. Para tudo o que você tá fazendo, porque a Polícia Federal achou o caminho do Vorcaro até Lula. Primeira, você lembra do tal do apartamento de 2,5 milhões de reais que o Wagner teria ganho do Vorcaro como propina? Pois a Polícia Federal descobriu que aquilo não tem cara de presente, tem cara sim de propina profissional. Segundo o Estadão revelou, o dinheiro do apartamento percorreu o mesmo caminho que foi usado para pagar propina a outra pessoa, ao ex-presidente do Banco BRB, o PH Costa, que aliás está preso hoje acusado de receber 146 milhões de reais em propina do Vorcaro por meio de imóveis de luxo. E o próprio Wagner ele já admitiu numa entrevista ter pedido pro ex-sócio do Vorcaro, Augusto Lima, para comprar o apartamento. Segundo Wagner, ele prometeu recomprar depois. Ai, como se fosse crível essa versão, pelo amor de Deus, tenha misericórdia de nós, Deus. Quem acredita numa desculpa fajuta dessas? Por que que um banqueiro montaria uma máquina dessa só para comprar o senador? E a segunda revelação vem e responde. Porque o Wagner ele não era um senador qualquer pro Vorcaro. Num diálogo de julho de 2024, o Vorcaro pede para uma informação chegar a Lula e a base aliada. E o interlocutor responde isto aqui. Vou mandar então para o tio Giga e Jaques. Jaques é o Wagner. Giga, segundo a Polícia Federal, é o Guilherme Sodré, um publicitário baiano apontado como operador financeiro do senador. Ou seja, para a PF, o Wagner era a ponte do banqueiro para falar direto com o presidente da República, com Lula. E tem mais. Os investigadores apontam que o Vorcaro ele marcava encontros com o Wagner e ele tinha acesso direto ao celular dele. Ou seja, com a pessoa que era a ponte para a informação, para a conversa, para a análise chegar no Lula. Pense então no tamanho disso. O dono de um banco que virou caso de organização criminosa com um canal aberto até a Lula. E todo mundo sabe que na hierarquia petista existem poucas pessoas tão poderosas como Jacques Wagner, amigo pessoal de Lula há mais de 40 anos, um dos poucos homens que hoje em dia ainda dizem não a Lula. E é aqui que entra a terceira peça, a que explica o desespero do Planalto. Com a investigação batendo na porta do amigo de 40 anos, o Lula está irritadíssimo e ele já calcula tirar o Wagner da liderança do governo no Senado. E segundo a Bela Megali, publicou lá no Globo, são dois os motivos que mais enfureceram o presidente. O primeiro, Wagner tinha garantido pessoalmente ao Lula que não tinha nada que comprometesse ele com o Vorcaro. E a Polícia Federal mostrou o oposto disso. O líder do governo mentiu na cara do próprio chefe. Ou eles estão fazendo tudo de jogada ensaiada. Conta aí pra mim o que você acha. Vamos lá pro segundo ponto. O Wagner, ele foi à Band News e sem combinar com o presidente, supostamente, ele expôs até o telefonema que o Lula fez pra ele, Jacques Wagner, depois da operação, apoiando o Jacques Wagner. Ou seja, Lula defendeu o parça do Vorcaro. E o Wagner ainda avisou que ele só sai da liderança se o presidente mandar. Disse isso na entrevista, peitando Lula ali em público. Olha então o desenho que se forma. Uma propina montada com uma linha de montagem, um banqueiro com um canal direto até Lula e o presidente correndo para jogar o amigo de 40 anos para fora do barco, jogar na fogueira. Olha só, gente, agora acabou a narrativa do PT sobre o caso Master. Novas provas mostram que o caso Master
é do Lula, é do PT. A Polícia Federal teve acesso e divulgou essa prova nova que eu vou mostrar aqui. Por isso eu preciso que você curta, comente e compartilhe esse vídeo para que todos os brasileiros vejam essa prova nova e saibam que o caso Master é do Lula, é do PT. Em novo diálogo, Vorcaro cita Jacques Wagner como intermediário para recado a Lula, indica PF. O PT tentou colar o caso Master na direita, até orientaram a militância a saírem propagando Bolsomaster. Mas esse caso é do Lula, é do PT. Jacques Wagner é senador do Lula, líder do PT no Senado. Aqui está a verdadeira prova que a corrupção do Master é com o governo Lula. Aqui é uma mensagem do Vorcaro com o diretor do Banco Master, confessando que são ligados ao Lula, ao governo petista. Olha lá, a mensagem do diretor do Master. A única coisa que falaram é que somos próximos do governo, igual irmãos Batista são, o que é verdade. Aí o Vorcaro ri e diz assim, isso aí, manda pro Lula e pra base aliada. Aí o diretor responde, vou mandar então pra tio Giga e Jacques Wagner. E não esqueçam disso daqui, o contato do Vorcaro e relação dele com o Lula não é de hoje. Não esqueçam que em 2024, Lula aconselhou o Vorcaro a não vender o Master ao BTG, quando o Banco Central e a Polícia Federal já estavam em cima do Banco Master. Acabou, gente. Acabou. Desmascarados de novo. A corrupção do mensalão deles, Lava Jato deles, INSS deles, caso Master deles. Compartilhe ao máximo esse vídeo para que todos os brasileiros vejam. O caso Master é do Lula, é do PT. A corrupção sempre foi deles. Não tem nada a ver com a direita isso daqui. Vamos expurgar para sempre esse lixo do PT do nosso país. O presidente Lula decidiu que todos os delegados da Polícia Federal que estavam fora de seus cargos em outros órgãos devessem voltar para os quadros da Polícia Federal. Essa movimentação de Lula foi entendida dentro da PF, dentro do Supremo, como um movimento para que fosse feita uma retaliação contra André Mendonça por causa da condução desses casos. O próprio André Mendonça também observou esse movimento dessa forma e enviou um recado por meio de emissários ao Palácio do Planalto, comunicando que não aceitaria nenhum tipo de interferência política indevida no trabalho da investigação, dando um duro recado de que poderia configurar talvez até obstrução, algum tipo de mudança em seu gabinete por causa do incômodo relacionado às investigações em andamento na Polícia Federal e das quais ele é o relator. Então, nessa semana, portanto, o Ministério da Justiça fez essas requisições, mas excluiu os delegados que hoje atuam dentro da polícia, dentro do Supremo Tribunal Federal, dessa volta para a Polícia Federal. O ministro André Mendonça pegou o governo Lula. E ele não estava nada errado quando disse: vamos ver o que virá de lá, que deixou a irmã do Sicário passando mal. Eu não sei. No dia de hoje foi ordenada uma operação que pegou o líder do governo Lula no Senado, o senador Jacques Wagner. Encontraram apenas isso na casa dele. Para isso, 3,5 milhões e um apartamento de luxo em Salvador. Outro ponto, para o ministro André Mendonça autorizar essa operação da Polícia Federal, porque já tinham provas contundentes. E agora não há mais dúvida. O governo Lula está envolvido no caso Banco Master. Só que agora eu quero mostrar para vocês algumas coincidências. Só coincidências. Prestem muita atenção nisso. Essa notícia é do dia 2/1 desse ano, no início do ano. O presidente do TCU determina a inspeção técnica em documento do Master no Banco Central, o senhor Vital do Rego Filho. Pra vocês terem uma ideia, essa matéria foi a que me incentivou a fazer a denúncia do caso dos influenciadores do Banco Master. Por quê? Porque lendo a matéria e entendendo como funciona o sistema político, eles estavam usando o Tribunal de Contas da União para fazer uma inspeção técnica no Banco Central. Eu juntei todos os fatos, provas e tudo que eu pude e denunciei o caso. Essa denúncia eu fiz no dia 5, à noite, aqui no meu Instagram. Dia 6 tomou conta de todos os jornais do Brasil, como vocês podem ver aqui. Só o que aconteceu depois naquela semana. No dia 8, o Banco Central impõe sigilo nas comunicações de Alexandre de Moraes com o Banco Master, porque tinha o contrato de 129 milhões com a esposa do Alexandre de Moraes. Coincidência, no dia 8, logo depois também da minha denúncia, na mesma semana, Lewandowski entregou a Lula uma carta de demissão e deixou o Ministério da Justiça. Também todo mundo sabia que tinha envolvimento do Lewandowski com o caso do Banco Master e por isso que ele deixou o Ministério da Justiça. Posteriormente saiu que 5 milhões do Banco Master por serviço de consultoria,
do Ricardo Lewandowski, também do governo Lula. Mas por que isso aconteceu com tanta celeridade? Como eu disse, essa matéria, né, ele tinha mandado inspecionar e ele já estava com todo o plano armado. Quando o plano foi revelado e a denúncia foi feita, bem, dia 2/1, isso é feita no dia 5/1, dia 7/1, depois do escândalo, o relator do TCU vai paralisar a inspeção do Banco Central e o presidente diz que não haverá desliquidação. É 7/1. Ou seja, o plano deles foi por água abaixo e não houve desliquidação, não teve como acabar com essas investigações, deixar Vorcaro tranquilo e salvar toda essa catrefada. Vocês acham que para por aí? Presta muita atenção nisso. No dia 12 de janeiro, uma semana depois, o mesmo Vital do Rego que tinha mandado fazer aquela inspeção para, né, aquilo que já expliquei para vocês, disse: TCU não tem poder para reverter a liquidação do Master. E voltaram atrás. Afinal de contas, quem faria isso seria o Supremo Tribunal Federal através do Toffoli. E aí começou as justificativas de que o TCU não tinha poder para livrar a barra dessa galera que também estava envolvida. Só que tem um detalhe. Chega a informação que Jonatas de Jesus determinou a inspeção do Banco Central para apurar possíveis falhas na autarquia da liquidação do Master após solicitação do ex-banqueiro, o Daniel Vorcaro. Basicamente, minha denúncia consistia nisso: mostrar que o Tribunal de Contas da União tinha dado um despacho exatamente igual ao roteiro que Daniel Vorcaro contratava os influenciadores para falar. E agora, de 6/5, o ministro do TCU que está na mira da delação de Vorcaro, Jonathan de Jesus. Detalhe é que à época eu já tinha sacado e juntado todas as provas sobre todos esses conteúdos entregue para a Polícia Federal no dia 12. No dia 12 eu prestei esse depoimento para a Polícia Federal às 2h da tarde. E saiu a notícia que vazou que eu prestaria esse depoimento, que o vereador que revelou o plano para atacar o Banco Central nas redes vai depor no dia 12, como está aqui. Rony Gabriel, vereador, à época eu era do PL aqui em Erechim. Esse depoimento foi às 2h da tarde, quando eu entreguei todo o material para a Polícia Federal. E à época foi me pedido sigilo, então é por isso que eu tô revelando algumas coisas para vocês somente agora. Sabe o que também aconteceu dia 12, depois que eu entreguei todo esse material para a Polícia Federal? Mais uma coincidência. Tá aqui a matéria. No dia 12, no dia que eu prestei depoimento, no fim do dia, julgamento, Toffoli foi convencido a deixar o caso Banco Master. A partir desse momento em que Toffoli caiu do caso Banco Master, quem assumiu a relatoria desse caso foi o ministro André Mendonça, que no dia 5 de março, em decisão que mandou Vorcaro para prisão, Mendonça citou a denúncia fulminante de Rony Gabriel. Vocês podem encontrar em diversos jornais. Agora essa investigação chega em Jacques Wagner, na cúpula do PT, já foi o Lewandowski, as conversas que infelizmente ainda estão em sigilo do Alexandre de Moraes no Banco Central, e o ministro André Mendonça, que está fazendo um excelente trabalho porque ele conseguiu assumir a relatoria desse caso. Sabe por que eu estou mostrando tudo isso para vocês? Primeiro, porque agora que já está na imprensa, eu posso falar. E segundo, é porque o povo brasileiro ainda acredita que precisa surgir heróis, precisam de alguém sempre fazer alguma coisa. Mas às vezes basta uma pessoa não se corromper, que um sistema todo apodrece. Eu sei que tem muita gente que vai falar: não, mas isso vai acabar em pizza, isso não vai dar nada, isso não sei o quê, até porque eu entendo você. A gente tá falando de Brasil, de um país que parece que os políticos corruptos, as pessoas corruptas sempre se dão bem. Mas se um vereador lá em Erechim, lá no interior do estado do Rio Grande do Sul, conseguiu fazer esse estrago todo, imagina se você se juntar a mim. Imagina se o povo honesto e correto desse país se juntar contra esses caras. Eu tenho certeza que nada, absolutamente nada, pode parar esse país.